Marcos 5. Jesus e os discípulos atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e ajoelhou-se diante dele, e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que foi possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que aconteceu ao endemoninhado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a pedir a Jesus que ele fosse embora daquele lugar. Bom, agora podemos refletir cada parte do que ocorreu nessa ocasião. Primeiro, para deixar bem claro, mostra explicitamente o poder de Jesus Cristo sobre os demônios que atacaram o homem, aquele endemoniado que nenhum homem pode conter, nem as correntes de ferro amarradas em suas mãos e pés, mas Jesus o liberta só com a palavra que sai da sua boca. Os demônios ajoelhando-se diante de Jesus mostra o temor e entendimento de quem era a pessoa com quem eles estavam falando. Jesus pode fazer coisas que aos olhos do ser humano parece impossível, porque ninguém e nada pode o conter. Porque as pessoas pediram a Jesus para ele ir embora. Aquela região era dos pagãos, portanto a única forma para conhecer Jesus era através da ação dele, mas como aquelas pessoas eram alienadas, tinham outras preocupações, com coisas que são do mundo, não no que é de Deus. Mesmo vendo o homem liberto, eles não enxergaram o milagre, pelo contrário, conseguiram enxergar prejuízo pelos porcos que morreram e sentiram medo que Jesus poderia trazer prejuízo para eles. Isso mostra que nós precisamos nos libertar de coisas que nos aliena, dinheiro, idolatria, ego, vaidade, porque só assim podemos enxergar a graça e nos conectar com Deus, buscando conhecimento, praticando os ensinamentos de Jesus, beber água da fonte que não seca. Lógico que podemos ter medos, insegurança e problemas, mas quando colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nos ajuda a vencer as interferências que temos nesse mundo. Precisamos crer, acreditar e praticar. Se Jesus está contigo, do que você tem medo? Mas agora, por que os demônios pediram para ir aos porcos? Eles queriam causar tormentos naquela região, porque ali o coração das pessoas não estavam em Deus. Eles não tinham bases sólidas, não viviam em paz e em harmonia. Era o lugar perfeito para eles causarem caos e destruição, que é o propósito do inimigo. Não havia oposição do bem e eles podiam atormentar pessoas livremente. Viram a oportunidade no meio dos porcos de fazer as pessoas enxergarem Jesus como alguém que levou prejuízo a eles e assim fechando o coração para qualquer ensinamento e graça de Deus para com eles. O inimigo usa todas as formas possíveis para nos cegar, mesmo em situações que estão na nossa frente. Eles tiveram Jesus e o recusaram. Porque ele permitiu que os demônios atormentassem os porcos.
Ao permitir que eles destruíssem a manada de porcos, Jesus estabeleceu uma situação que faria com que os habitantes daquele lugar se posicionassem com respeito a ele, o Salvador. Ou se alegravam com a sua presença poderosa contra as trevas naquele lugar, ou rejeitavam a sua presença em prol da continuidade de suas vidas materiais. Ou se alegravam com a libertação do endemoninhado a quem viram completamente transformado, ou se entristeciam com Jesus por ter permitido que seus porcos fossem destruídos. O amor aos porcos falou mais alto e eles pediram a Jesus que se fosse dali. Então, se você gostou do vídeo, deixe o gostei. Se inscreva no canal. Comente qual assunto você gostaria de ver no canal. Que Deus e o Senhor Jesus te abençoe.